Bom, pessoal, então, boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa aula de hoje, fazendo a orientação aqui da atividade do grupo do João, a Hanna, né? Os demais membros do grupo. Bom, professor, é o Vamos lá. seguinte, a proposta da equipe 1 é criar uma empresa de processamento de pescado dentro do município de Castanhal, tendo em vista que nós tínhamos 5 municípios no começo do semestre passado, lembra? E nós tínhamos entre ele Castanhal, que era o município que mais tinha dados acerca do Sidra, do IBGE. Então, nós chegamos à conclusão, e os meninos, que era mais viável para a gente, pelo pertencimento, né, de estudar em Castanhal, saber como é que funciona a atividade por ali, e também desempenhar algo futuro, tendo em vista que a gente pode ou não, possa ou não montar um projeto após formado dentro do município de Castanhal, mas ter algo mais baseado dentro da nossa realidade. Então, era essa a nossa ideia inicial. Assim, nós temos diversas delimitações e entraves por conta da escolha de espécie, é o que a gente precisa discutir com o senhor mesmo para que fique algo mais direcionado e coerente. Então, a primeira pergunta que a gente tem para fazer para o senhor é sobre a organização e a estrutura desse plano de negócios e do projeto em si. Porque, assim, um plano de negócios ele é algo mais direcionado à empresa, então possui uma estrutura ligada desde um plano de marketing, um plano de valores, né? Então, a gente quer saber qual é a estrutura que o senhor quer. Se o senhor quer uma estrutura de projeto acadêmico ou se o senhor quer uma estrutura de plano de negócio mesmo. Por isso que a gente colocou aqui todo esse delineamento, introdução, justificativa, histórico, objetivo, metodologia, resultados esperados, conclusão e referências. Então, qual mais ou menos a estrutura que o senhor quer para esse plano de negócios? Ok, João. A estrutura é essa dos modelos que eu passei para vocês, né? Que é o modelo básico de plano de negócios. Existem uma variedade de modelos, né? Plano de negócio. Mas a gente vai se pautar nesse aí, e frisando mais uma vez, em virtude de toda essa situação de pandemia, nós estamos simplificando o preenchimento, né, a elaboração desse trabalho, de modo que vocês não precisam não precisem ir a campo, não precisem, né, coletar dados primários, enfim. Então, é tentar dentro do que é possível de acesso à internet, dos dados que estão disponíveis, nas bases de dados disponíveis, nós tentarmos elaborar esse projeto da forma mais próxima possível da realidade, né? Considerando todas essas limitações. Então, por exemplo, essa estrutura que você coloca aqui, basicamente é a estrutura, né, do nosso trabalho. Produção justificativa, por exemplo, esse histórico aqui, precisa colocar histórico, tá? Mas na introdução mesmo você pode fazer uma contextualização do local, onde é o empreendimento, do produto, sei lá, a popularidade desse produto nessa localidade, alguns dados demográficos, né, de população, renda média, etc. Alguma coisa assim na introdução. Não precisa criar um tópico histórico. Mas é aquela história, se criar o histórico, isso não vai depor quanto trabalho, entendeu? Mas não precisa necessariamente, pode ser mais simplificado. Objetivos, dentro dos objetivos, o objetivo geral e específico, por isso que eu passei aqueles modelos para vocês de trabalhos anteriores. Segue aquela linha lá. É importante colocar metas, né, dentro do projeto, o que é que vocês pretendem obter, né, em termos de resultados, num horizonte de tempo. Então, aí é bom incorporar metas, fluxogramas, e no parte, por exemplo, aí de resultados esperados, antes de resultados esperados, vocês têm que colocar fluxograma, a questão da legislação ambiental, a legislação fitossanitária, fazer uma projeção da estrutura física, né, onde vai comportar a empresa, as edificações, os layouts, essas coisas.
Então, é dessa visão geral desse empreendimento, nos moldes dos modelos que foram passados. Ah, tá ok, professor. Entendido. A gente queria lhe perguntar isso justamente por conta que nós estávamos fazendo no modelo lá que o senhor repassou para a gente, né? Naquela mesma estrutura do plano de negócios. Só que foi um dos questionamentos que eu e o Renan fizemos quando a gente estava conversando durante a semana sobre o trabalho. Era um modelo de projeto acadêmico, como a gente está habituado a fazer, ou se era um plano de negócios mesmo, porque o plano de negócios ele tem uma estimativa que a gente até então não tem linha de conhecimento como base, como, por exemplo, traçar um preço para determinado local. A gente pode sim supor, mas a gente não sabe se aquele preço realmente comporta para determinado local, espécie ou público. Então ficava algo meio dificultoso para a gente lançar essa linha de elaboração. Então, por isso a gente decidiu trazer esse questionamento para o senhor, até para simplificar mais a nossa cabeça e dar uma traçada mais objetiva no projeto. Então, nossa segunda dúvida mesmo, o senhor já até esclareceu, que era sobre a necessidade de explicar a área, né, do estudo, ou seja, um contexto, um histórico do município de Castanhal, a referência sobre quantidade de habitantes, histórico de implementações de empresas, esse domínio, essa base mesmo de dados populacionais, seja de consumo, comercialização, de implementações, etc. O senhor já esclareceu para a gente que se não tiver, ok, mas seria bom para dar uma compactada mais no trabalho e junto tentar dar uma explicada melhor. Acho que ficou claro isso, né? É exatamente isso mesmo, eu não tenho, porque eu estou anotando tudo aqui, professor. Só me confirme se realmente é isso mesmo, por favor. Assim, João, como vocês vão projetar um potencial empreendimento, esse empreendimento ele vai atender a uma determinada população, ele vai se instalar em um determinado espaço físico. Então, o que se espera nesse projeto é que você passe as informações gerais da realidade dessa localidade, dessa população, esse potencial público, né, que seria o consumidor do produto. E dentre essas características gerais estão esses dados demográficos: população, renda média, às vezes, aí os dados da base do IBGE tem vários, né, a PNAD, que é a Pesquisa Nacional por Amostragem Domiciliar, ela tem vários dados de faixa etária, de renda, nível de alfabetização das pessoas. Se você quiser caracterizar isso aí, se for importante, o seu perfil, né, de consumidor, ou para a estratégia do empreendimento, do negócio, vocês destaquem, olha, esse nosso produto aqui, ele é um produto que ele vai atender principalmente o segmento de pessoas com renda de, sei lá, 2 a 3 salários mínimos, com nível educacional fundamental, no mínimo, sei lá, depende do produto, mas não tem... Então, vocês precisam fazer esse tipo de caracterização do seu público-alvo e do local, né, o espaço geográfico onde o empreendimento vai ser implantado. Essa é a ideia, né, de você saber, você não está montando uma empresa em qualquer lugar para vender um produto que você nem sabe para quem é e quais são as potencialidades disso. Você tem que dar indícios no seu projeto que você conhece esse lugar, você já fez uma avaliação do perfil dessa população, desse público-alvo. É isso que precisa ser caracterizado. Tá ok, professor. Entendido. E essa caracterização, ela não é amarrada, assim, olha, você tem que falar isso, isso, isso. Né? Você tem que falar qual é a população, qual é a renda, qual é, sei lá, a religião, qual é o nível... Você não precisa, você apenas, de acordo com o argumento do projeto, do empreendimento, você vai destacar, olha, isso é importante para o nosso público-alvo, ele tem uma renda mais elevada, porque se o produto tiver um preço mais alto, então, evidentemente,
né, precisará de famílias com renda mais alta para poder comprar o produto. Então, são esses laços, essas relações que vocês precisam caracterizar. Se o produto for mais caro, for um produto, né, mais especializado, mais elaborado, né, ter um maior valor agregado, então, evidentemente, vocês têm que buscar onde é que está esse nicho de mercado onde a renda familiar ela é mais alta, para vocês poderem atingir esse público. Então, são caracterizações assim, que você vai fazer de acordo com o empreendimento que vocês estão idealizando. Tá certo, professor. Gente, alguém tem alguma coisa para falar, para comentar? Como o João está falando, né, sobre a implementação da empresa de processamento de pescado em Castanhal, esse plano que ele está fazendo, esse projeto, seria perfeito para a cidade, já que a cidade é uma cidade de transição para a escoação de pescado. Praticamente tudo passa pela cidade. Pescado, carne, frango, insumos. Então, creio que é uma ideia muito boa. Exatamente isso, Renan, que a gente vai discutir na nossa avaliação, o que eu vou querer saber é exatamente a lógica, né, que está por trás desse projeto. Por que vocês escolheram esse produto? Por que vocês escolheram essa localidade? Quais são as vantagens, né? Vantagens de negócio, de comercialização ali e não em outro canto? Por que não outro tipo de negócio? Por que não outro tipo de tecnologia? São essas coisas que eu vou estar querendo, na hora da avaliação, que vocês saibam argumentar. Ou seja, vocês precisam construir toda essa lógica de empreendimento, tudo assim, muito bem amarradinho, né? As causas, né? Nós escolhemos isso por causa daquilo, nós fizemos essa opção por causa daquela situação. Vocês precisam deixar isso muito bem amarrado, porque é isso que vai dar, assim, a confiabilidade do projeto, né? Um projeto onde você não sabe defender por que você fez uma escolha A ou B, é um projeto que não passa credibilidade, né? A nossa avaliação, ela gira toda em função disso. Vocês têm que construir esses argumentos muito bem amarradinhos, assim, tudo com a sua devida explicação, por que você fez essas escolhas e não outras. Ok, professor. A próxima dúvida aqui, tá? Vamos lá. Porque assim, a gente tinha feito inicialmente no projeto anterior uma pesquisa no Sidra, né, com base de dados dos anos de 2016, eu acho que até 2018, se não me engano, me corrija se eu estiver errado, por favor. Então, para a gente fazer essa nova análise, a gente queria saber quais os anos que o senhor nos indica fazer, se continua nesse mesmo segmento ou se a gente traça um outro período. Não, fiquem assim, de preferência, procurem dados o mais recente possível, né? Sempre dados o mais recente possível. Agora, isso vai depender da base, né? Se o mais recente for 2017, paciência. Se for o mais recente for 2010, paciência. Agora, quando a gente tem dados muito, assim, distantes, né, no tempo, aí a gente vai ter que buscar outros artifícios para tentar fazer uma complementação, né, do argumento, da lógica, da análise, né? Porque quando os dados são muito antigos, e você vai fazer um projeto baseado em estatísticas muito antigas, isso também não passa credibilidade que o que aconteceu há muito tempo atrás esteja ainda acontecendo. Depende da situação. Então, mas aí você teria que buscar outras informações que complementassem e dissesse, olha, mas apesar desse dado ser antigo, tem esse outro dado aqui que ele mostra, ele é mais recente, ele mostra que a situação não mudou tanto,
ou que isso ainda, aquele comportamento ainda pode ser observável, alguma coisa que dê esse indício, né, de que a realidade, porque se você está montando um projeto, você está montando um projeto do presente para o futuro, não é do presente para o passado. Então, você tem que procurar trazer isso mais próximo da realidade presente para depois projetar uma tendência de futuro. Então, vocês vão pesquisando e vão fazendo esse tipo de articulação lógica. Tá ok, professor. Perfeito. Porque na prática mesmo, gente, quando a gente vai montar um plano de negócio, o que se deveria fazer, além de pegar estatísticas, né, das bases secundárias, era você ir a campo, né? Fazer sua pesquisa mesmo de campo, ou contratar uma empresa que fizesse pesquisa. Só que isso leva tempo e dinheiro. Tá? Não estou falando de pesquisa acadêmica, estou falando realmente de uma pesquisa de negócios. Né? O cara teria que fazer uma pesquisa de campo, questionários, entrevistar um determinado número de pessoas, que seria uma amostra, dentro de uma determinada área geográfica. Então, na realidade, isso deveria ser feito, mas isso despende tempo e dinheiro, que nem todos os empreendedores, principalmente os micros, não vão ter esse dinheiro. Então, acaba restando a pesquisa secundária, né, como único refúgio. E os amadores nem isso fazem, né, vão só na intuição mesmo. Acham que o negócio está dando dinheiro e mete a cara. Próximo, vamos lá. A próxima pergunta. Quando a gente estava analisando a nossa base de dados do Sidra, a gente encontrou, em especial, acho que mais 4 espécies, assim, que tinham grande quantidade de dados. Mas as principais dentro do município de Castanhal é tambaqui e tilápia, né? Então a gente estava refletindo, os meninos, sobre a gente deixar uma empresa aberta para essas 2 espécies ou para várias espécies, ou se a gente fecha em apenas um segmento. Porque qual era a nossa ideia a priori? A gente estava discutindo num grupo e partiu a ideia de que seria uma empresa de beneficiamento de pescado, né? Não foi definido até então qual seria a espécie, mas que nós íamos promover alguma forma de sustentabilidade. Como é que ocorreria essa sustentabilidade? Seria através do reaproveitamento. Então a empresa teria um sistema de beneficiamento específico para reaproveitar as escamas, os dejetos finais dos peixes. Só que assim, a gente queria perguntar para o senhor, o que o senhor acha sobre fechar a empresa para uma espécie específica, ou se a gente deixa ela em vários direcionamentos e deixa para diversas espécies. Como é que o senhor instrui a gente melhor? Porque assim, a gente deu uma estudada, né, de algumas empresas que têm apenas um segmento, são direcionadas para alguma espécie, e a gente deu uma olhada nos valores. São os valores até então mais cabíveis, né, sai um custo um pouco mais barato com relação às outras espécies amutes. Então tem essa variedade assim que a gente acaba até tendo não sendo muito baseado pelos valores, né? A gente tem uma base assim de valores, só que não tão aguçada, por conta que isso vai de acordo com o tempo mesmo, com os ensinamentos do modelo de planos de negócios que a gente vai aprendendo com o tempo. Então, a gente queria perguntar para o senhor qual é a preferência e o que o senhor instrui a gente melhor sobre se só uma espécie ou se 2 espécies ou várias. Certo. Então, vamos começar pelo o aspecto fundamental, que é o aspecto econômico. Quando você monta um empreendimento, você vai investir o seu capital e vai esperar um retorno sobre esse investimento. Então, quanto maior for a perspectiva de retorno, melhor para você, né? Essa é a lógica básica de qualquer empreendimento, né, com fins lucrativos, que é o caso que a gente está tratando aqui. Então, veja bem, bom, mas se eu vou investir um dinheiro e quero o melhor retorno possível, então eu tenho que agora avaliar quais são as opções que melhor se enquadram nessa lógica de ter o investimento e o melhor retorno. Lembrando que
quando eu falo de investimento, eu estou falando que eu vou ter que aportar capital. E para aportar capital, eu vou ter uma restrição, né? Eu tenho uma quantidade de capital disponível. Então, se eu só tenho capital para montar uma microempresa, não adianta eu fazer um projeto de uma corporação, de uma mega empresa, porque eu não vou ter capital para montar essa estrutura. Então, eu só vou avaliar, né, possibilidades dentro da minha capacidade de aporte de capital. Isso é uma coisa que vocês têm que pensar. Qual é o porte de capital qual é o orçamento de capital do nosso empreendimento? Certo? Para não ficar perdendo tempo e idealizando projetos que você não vai ter fôlego para conseguir executar. A não ser que você queira montar um projeto maior, onde você diga o seguinte: olha, eu não tenho o capital todo, mas eu vou, com esse projeto, vou bater na porta dos investidores, ou então eu vou bater na porta dos bancos e vou tentar levantar o resto desse capital. Tá? Vou propor sociedades. Essa é a lógica das startups, né? São empresas pequenininhas que têm ideias grandes e apresentam para os investidores. E se os investidores, né, se afeiçoarem dessas ideias, eles pegam o capital e colocam nessas pequenas empresas. Essa é a lógica da alavancagem, né, do capital. Então, vocês têm que considerar essas situações. Vocês vão imaginar isso. Olha, a gente vai montar uma empresa micro, pequena, média ou grande. Qual é o capital que a gente tem? Então, se a gente quer montar uma empresa grande, mas não tem o capital, então como é que a gente vai conseguir o capital? Qual é a estratégia? Vocês estão fazendo um projeto. O projeto serve justamente para isso. Para você fazer uma série de conjecturas para definir, no final das contas, qual é a melhor opção para você ter o melhor retorno sobre um investimento que você vai fazer. A lógica, basicamente, é essa. Agora, em termos operacionais, em termos mercadológicos, né? Eu falei do lado do capital, do investimento. Agora vamos falar em termos de estratégia de negócio. Se a minha empresa for especializada em um produto, em uma espécie de peixe, em determinada localidade, eu vou ter pontos positivos e negativos. Pontos positivos: olha, se eu vou ser especializado em beneficiar determinada espécie de peixe, eu vou ser uma pessoa, a minha empresa, né, por ser especializada, ela tende a ter uma alta produtividade, a marca da minha empresa tende a ser reconhecida, né? Porque eu vou produzir mais, eu vou vender mais, eu vou poder, de certa forma, dar uma qualidade maior para esse produto que eu me dediquei, e aí a minha marca, né, passa a ser associada com o produto. Isso é um ponto positivo. Não obstante, existem situações de mercado que, digamos que a matéria-prima para fazer o seu produto, ela seja sazonal. Então, você tem um ponto negativo. Se a matéria-prima só existe em determinada época, quando for na entre-safra, né, ou na fase onde não existe a matéria-prima, ela vai sobrar, o preço dela vai subir, aí os seus custos de produção vão subir. Se você não tiver estoques reguladores para tentar segurar essa alta dos preços na entre-safra, sua empresa fica fragilizada, porque aí o produto fica mais caro, aí vai depender como é que o mercado vai reagir, se tem muitos concorrentes, se não tem. É um lado mais complicado, quando você só depende de um produto. Se aquele produto, porventura, der no caso do pescado, né, der uma doença no peixe, nessa espécie que você está aí, e ninguém vai querer comprar essa espécie, aí tua empresa só vive dessa espécie, aí pronto, o que é que vai acontecer? Então, você se especializar num produto tem aspectos positivos e tem aspectos negativos.
depende, né, muito de conjunturas. Quando você diversifica a sua produção, então você não vai se dedicar só a uma espécie, aí você evita muito dos problemas que eu falei anterior. Então, se uma espécie estiver na baixa, na entre-safra, você comercializa a outra. Se uma der problemas fitossanitários, você negocia a outra. Se o teu concorrente estiver ganhando em uma determinada espécie, você tenta tirar vantagem, ganhar na outra espécie. Então, a diversidade, ela te dá um leque maior de administrar as contingências do mercado, né? Não obstante, quando você diversifica mais a sua produção, você vai ter uma complexidade maior operacional e produtiva. Ou seja, você vai ter que ter mão de obra qualificada para trabalhar com diversas espécies, equipamentos, às vezes, né, diferenciados, vai ter que trabalhar com mais fornecedores diferenciados, né? Então, quer dizer, a tua complexidade operacional é muito maior quando você trabalha com um leque, né, que se chama um portfólio de produtos, do que só com um produto exclusivamente. Entendeu? Talvez isso afete até a produtividade. Então, assim, as escolhas, elas têm seus pontos positivos e pontos negativos. A, a grande sacada do empreendedor é ele saber, né, ser maleável de tal forma que ele consiga reagir nos momentos difíceis, né? Então, de repente, diversificar o produto, eu não vou trabalhar com 5 produtos, porque isso já complicaria demais, comprometeria demais a complexidade operacional. Mas trabalhar com 2 é melhor do que trabalhar com 1. Ou então ele viu que aquele 1 tem condições muito favoráveis e ele vai se especializar naquele e pronto. Então, isso vai dessa sensibilidade, intuição, percepção e conhecimento do mercado onde ele vai atuar, para definir isso aí. Na nossa atividade, eu estou, né, tentando estimular vocês a tentar lidar com essas situações de forma simulada, evidentemente. Então, conversem, tentem criar suas estratégias, mas quando vocês tomarem a decisão por uma, amarrem bem as causas. Por que vocês escolheram essa? E vocês amarram bem, porque eu vou querer saber exatamente por que vocês tomaram essa decisão e não outra. Entendeu? O importante é você ter essa visão sistêmica de mercado para você estar se situando. Porque não existe uma única fórmula, um único caminho que a empresa vai e segue. O mercado ele é muito flexível, principalmente o nosso mercado aqui brasileiro, ele passa por muitas oscilações, né? Uma hora as coisas estão indo um pouquinho bem, aí depois começa a piorar, daqui a pouco, essa coisa toda. Então, o empreendedor no Brasil, ele tem que ser um cara que tem que ser muito maleável, muito flexível e preparado para estar lidando com essas contingências de situação difícil, né? Porque nos bons momentos, aí é ótimo, né? As vendas, o lucro aumenta, beleza. Só que não existe ventos bons para sempre, né? Uma hora o mercado inverte. E aí o camarada tem que saber administrar justamente nesses momentos aí difíceis, porque senão ele perde tudo que ele ganhou no passado. Ele corre esse risco, né, de perder todo um trabalho feito. Entendi, professor. Só uma coisa que eu não compreendi direitinho, mas assim, partindo do princípio que nós, alunos, discentes, qual a mente que a gente deve ter? É a mente do empreendedor ou daquele que vai administrar o negócio, então que vai fornecer? Eu fiquei meio confuso na parte que o senhor se referiu sobre como conseguir o dinheiro, mais claramente falando, para financiar o projeto. Como é que mais ou menos a gente, nós alunos, devemos mentalizar isso no projeto e passar isso para o papel? Certo. Antes de responder, eu quero
gostaria que algum dos colegas que estão assistindo a nossa aula se manifestasse. O que é que vocês acham? Vocês devem ter uma visão de empreendedor ou uma visão de financiador, de banqueiro ou de investidor? Professor, eu acho que na minha visão, como aluno, hoje, em 2021, eu acho que eu deveria ter uma visão de... Nem eu sei para lhe falar, porque eu tô aqui. A nossa base financeira não tem condições, né? Mesmo requerendo aos bancos, investidores e tudo, mas eu acho que hoje a nossa visão deve ser mesmo de ir atrás. É o que a gente está fazendo, né? Montar um projeto, mas eu ainda não consigo mentalizar, eu, João Vitor, essa visão de investir. Eu acho que falta, não sei, experiência ou algo do tipo. Mas eu não sei o que os meninos acham também. Tá, então deixa eu colocar um conceito aqui fundamental. Investidor é o cara que ele aporta o dinheiro em uma dada atividade produtiva. Esse é um investidor no sentido econômico. Empreendedor é o sujeito que vai criar e administrar, operacionalizar o negócio, a empresa. Ele vai ser o gestor da empresa, ele que vai, é como se fosse o capitão do navio, né? Ele é que vai conduzir a empresa. Agora, quando o empreendedor tem capital, ele pode assumir os dois papéis, né? Ele vai administrar a empresa e ele tem o capital e vai investir na empresa. Então, ele é investidor, porque ele está aportando capital, e ele é um empreendedor, porque ele vai gerir o empreendimento. Mas isso não é obrigatório. Tá? E tem uma terceira figura agora que eu vou destacar, que é o financiador. Tá? O financiador é o papel dos bancos. Os bancos, eles pegam o dinheiro que eles captam dos seus correntistas e tal, e eles financiam projetos de empreendimento. Quando eles fazem esses financiamentos, se é no setor produtivo, eles estão também investindo. Só que eles não são, assim, os bancos, eles não são os investidores na origem. Eles são apenas instituições que pegam dinheiro, né, de pessoas que têm superávit financeiro, deposita no banco, o banco vai lá e financia projetos, para dar retorno para o banco e para outros que aplicam dinheiro no banco. Né? Tem vários produtos no banco. Então, o banco ele é um agente financiador. Ele quer chegar para você, olha, você apresenta o seu projeto aí, o banco diz, olha, então a gente fez uma análise, acha que o seu projeto ele tem uma boa probabilidade de dar retorno, dar resultado. Então, nós vamos financiar o seu projeto. Aí o banco vai e financia, e compra máquina, ou compra instalações, ele fornece o dinheiro, certo? Ele financiou. Agora, tem o investidor, é o cara que tem o capital, ele tem dinheiro. Só que ele não tem uma ideia e um projeto. Aí você chega para ele e diz, olha, eu estou com esse projeto aqui. Aí ele falou, eu vou analisar, olha, eu gostei do teu projeto. Quanto é que você está precisando? Tanto. Está aqui, eu vou colocar o capital para você começar esse projeto. O cara está investindo o dinheiro dele. O banco não está investindo o dinheiro do banco, está investindo o dinheiro dos correntistas, dos aplicadores dele. Então, tem essa diferença de agente financiador, de agente investidor. E o empreendedor é o camarada que vai gerir todo o processo do empreendimento. Ok, professor. Então, a cabeça que a gente deve formular um projeto é a cabeça de um empreendedor. Exatamente. Exatamente. Vocês, e por que empreendedor? Porque vocês estão fazendo curso de engenharia de pesca, porque quando vocês se formarem, vocês podem trabalhar para uma empresa, vocês podem fazer um concurso público, ou vocês podem abrir um empreendimento para vocês. Criar um projeto de negócios dentro da área de vocês e
montar um micronegócio, médio, sei lá, enfim. É uma outra alternativa de inserção no mercado produtivo, como empreendedor. Perfeito, professor. Tudo certo. Posso fazer a próxima? Sim, A próxima, professor, ela é mais específica do plano de negócios. Essa primeira parte das dúvidas era sobre a estruturação do trabalho, qual a mente que nós deveríamos realmente ter para formular isso tudo certinho e não ter problemas. Agora a gente vai partir para a segunda parte, que é sobre a formulação do plano de negócios. A qual é gente o já sabe tópico aqui, João? que... Oi, Aqui, para professor? na tela, qual é o tópico aqui? É o tópico 7. Tá legal. Aqui a gente queria saber mais ou menos qual a linhagem, qual a linha de pensamento que o senhor quer dentro do plano de negócios. Porque o projeto vai ser montado com base na introdução, conclusão, tal, projeto acadêmico normal, ok. Mas no meio dele a gente vai ter sim que citar partes do plano de negócios. Sendo que a maior parte do plano de negócios segue esse modelo aqui. Os empreendedores, plano de marketing, plano de vendas, plano do projeto, plano financeiro, certo? Que é um delineamento bem extenso. Então, assim, por parte, por isso que eu pontuei um por um aqui, eu queria que o senhor deixasse claro para a gente o que a gente deve fazer em cada plano, cada tópico desse. Porque o plano de marketing, ele é muito extenso, vem desde colocação de rádio, televisão, é aquele plano de divulgação mesmo, né? Assim, no plano de vendas, financeiro e tudo mais. Então, como é que o senhor quer da gente esses tópicos aqui dentro do projeto? Vou responder essa tua pergunta mostrando aqui o que é que eu quero. Só um momentinho que eu vou abrir o arquivo e vou botar na tela aqui. Ok, professor. Bom, tá aí um modelo que eu disponibilizei da estrutura do projeto, certo? Então, vamos dar uma passeada aqui por todos esses tópicos agora, para vocês entenderem o que é que eu espero, né, do projeto de vocês.
Eu espero. Então vamos começar. Capa. Isso aqui naquele formatozinho ó, acadêmico. Faça a capa. Coloquem aqui o título do projeto. Esse título vocês vão identificar qual é o tipo de empreendimento, né? Pode ser uma agroindústria, uma unidade de processamento, unidade de beneficiamento, o que você, assim, uma empresa de consultoria, um, um restaurante, uma empresa que vende insumos para comercializa, empresa de comércio de insumos para pesca, não sei, tem que estar esse empreendimento, pode ser indústria, comércio, serviços, tá? E pode ser a própria, né, a cultura de peixes, né, que é a agricultura, setor primário, extrativismo. E aí você, aqui, por exemplo, é uma unidade de processamento de carne de caranguejo, identificando a localidade. Na localidade tal, no município tal, do estado tal. Alguma dúvida sobre isso, do título? Não, professor, tudo certo. Então, é isso que precisa ser caracterizado no título, o que é o empreendimento e aonde ele está situado. Segue essa capinha aí, bota o nome do pessoal. Essa justificativa você vai argumentar, tá, dentro dos tópicos. Vai argumentar qual é a contribuição desse produto que vocês vão elaborar, produto ou serviço, tá, para essa comunidade, esse nicho de mercado no qual vocês imaginam abarcar, né? A empresa quer vender para essa determinada população nessa localidade. Então, você vai justificar qual é o benefício desse produto para essa população. E você vai caracterizar, e você entra com algumas estatísticas, o município tal tem uma população de tanto, a renda média é tanto, você vai caracterizar onde é essa localidade, uma característica, relacionar o seu produto, se é um pescado, com essa localidade, né? Se existe, se as pessoas realmente estariam dispostas a consumir esse produto. E aí você faz esses arrazoados aí, você vai justificar isso. Essa é a justificativa, é mostrar que o seu produto ele vai atender a alguma necessidade ou ele vai resolver algum problema dessa comunidade, né? Tá carente, essa comunidade está carente disso, ou, de certa forma, assim, por exemplo, o setor produtivo aqui da pesca, as pessoas não sabem se organizar, não sabem gerir seus empreendimentos, então aqui está carente de uma assessoria. Então, vai montar uma empresa de assessoria para atender essa carência. Ou então, as pessoas estão com um déficit nutricional, e aí vocês vão vender um produto que vai resolver esse problema de determinado nutriente que está faltando na alimentação dessas pessoas. Enfim, vocês vão fazer um argumento aí para justificar que o produto de vocês tem significado e importância para essa população dessa região. Alguma dúvida sobre a justificativa? Não, professor, já anotei tudinho. Obrigado. Vamos para o próximo aqui, um instantinho. Próximo item. Caracterização do mercado, comercialização e distribuição. Aqui entra aquelas informações que que eu falei, você vai pesquisar no IBGE, nas bases secundárias aí, para dar uma noção, né,
do produto, no caso aqui era o caranguejo, né? Então, aí você vai caracterizar como é que é a produção, onde é que se extrai mais esse caranguejo, e se for o peixe, onde é que é o peixe, onde é que ele é mais extraído, né, pescado, e se isso é perto também, né, a logística que tem, o peixe ou se você vai tirar essa pesca, que é a pesca natural, né, que você vai no rio, ou você vai montar os tanques para criar as espécies. Então, você vai dar uma contextualização do mercado nacional e vai dizer como é que é essa questão, se é criação em tanques ou não, é a pesca direto nos rios. Você vai dar uma visão geral desse mercado aí, com algumas estatísticas gerais. Isso aí é o que se chama de caracterização do mercado. E outro detalhe, tem o aspecto da comercialização e distribuição. Então, quer dizer, se você vai trabalhar com um pescado, um castanhal, mas ele é pescado, ele é extraído, né, coletado lá, sei lá, Salinas, essas Viseu, essas cidades, né, litorâneas lá do Salgado aí. Aí você tem que dizer, bom, então, para trazer o peixe de lá até aqui, né, qual é a logística, o custo, você tem que fazer uma avaliação disso aí. Se existem estradas boas para transportar o peixe de lá para cá. Porque tudo isso vai influenciar depois no custo, né, da matéria-prima. Alguma dúvida sobre essa caracterização, comercialização e distribuição? A distribuição está relacionada à questão de, bom, então a gente vai produzir o nosso produto e como é que a gente vai levar até o nosso consumidor? A gente vai levar para a rede de supermercado, a gente vai vender em açougue, vai vender em feira livre, vai vender, sei lá, num caminhão que vai sair rodando pela cidade, entendeu? A distribuição, como é que você vai levar o seu produto da sua empresa né, até o consumidor. Isso caracteriza a distribuição. Alguma dúvida? Não, professor, não tem por tudo ok. Então vamos para o próximo item aqui. Objetivo geral. O objetivo geral é do projeto, né? Então, o objetivo do projeto, aqui eles colocaram propor a implantação, né? Não precisa colocar propor. O objetivo geral é implantar uma unidade de beneficiamento, entendeu? O projeto em si, ele já é uma proposição por excelência, né? Você faz projeto porque você tem uma ideia que você está querendo implementar. Isso é uma proposição já. Então, o objetivo geral é isso, é só dizer, olha, o projeto, o objetivo geral desse projeto é implantar uma unidade de beneficiamento de tal espécie, ou de tais espécies, no município tal. E pronto, só isso. Você não precisa aqui justificar, como eles fizeram aqui, visando potencializar a produção de boas práticas, beneficiamento, tarará. Isso não precisa no objetivo geral. O objetivo geral do projeto é só isso. Aí vem os objetivos específicos. Os objetivos específicos, esses aqui são mais, vamos dizer assim, detalhistas, né, no que você, realmente esse projeto, então, tudo bem. Então, o objetivo geral do projeto é implantar uma unidade de beneficiamento de caranguejo, ok. Mas esse projeto, o que ele especificamente quer? Aí você diz, olha, eu quero aumentar a capacidade desse projeto. Aqui eles colocaram assim, né, aumentar a capacidade produtiva das famílias envolvidas, né? Então, é uma característica desse projeto, né? Ele ia pegar essas famílias de extrativistas, né, que coletam caranguejo e tal. Isso é um objetivo específico do projeto, que é fazer com que aumente a coleta, né? Aumentando a coleta, vai aumentar a oferta do produto, né, que é o caranguejo. O projeto quer melhorar a qualidade de vida econômica e social dos catadores.
projeto quer melhorar as boas práticas de produção. Isso aqui, assim, por esses objetivos específicos, você vê que tem uma forte conotação social esse projeto, né? Porque, vamos ver o resto aqui. Obter uma matéria-prima 100% local, aproveitar os resíduos de forma sustentável, tá vendo? Conotações sempre sociais, ambientais, propor um fluxograma de beneficiamento do caranguejo, que adote tecnologia para melhorar o processo, tanto no aspecto tecnológico quanto no higiene sanitário, tá? Garantir a qualidade na produção da carne de patas de caranguejo. Então, você vê que eles estão abordando objetivos específicos desse projeto, né? É promover essas coisas aqui, né? Qualidade na produção, qualidade do produto, né? Carnes e patas, qualidade melhoria no beneficiamento, né? Envolvendo tecnologias que desenvolvam processos melhor elaborados, né? Então, esse projeto está destacando isso aí, entendeu? É um projeto bem, assim, social, tá? Mas, e o outro lado? O lado do retorno, aquilo que eu falei. Você pode destacar aí a questão do retorno econômico. Então, um objetivo específico do projeto é obter um retorno, sei lá, um retorno lá aí que vai naquela análise de viabilidade econômica, né? É um retorno sobre o capital investido no primeiro ano, nos primeiros 5 anos, construir uma unidade de processamento com tantos metros quadrados uma unidade, né, de processamento, de beneficiamento. São objetivos específicos do projeto, onde tudo isso que está falando aqui nos objetivos específicos, né, aqui eles colocaram vários, né? Não tem essa quantidade, você que vai definir as quantidades aqui, você pode colocar só 1 ou 2 objetivos. Tá? Se quiser colocar só um, você coloca. Agora, o detalhe é o seguinte, se esse é o objetivo específico do projeto, você, no detalhamento aqui, depois você tem que explicar como é que você quer fazer isso. Tá? Então, se a pessoa diz aqui, aumentar a capacidade produtiva das famílias envolvidas. Ok, na parte mais embaixo aqui que ele for falar da operacionalização, ele tem que explicar de que modo ele vai conseguir isso aqui, aumentar essa capacidade. Quer melhorar a qualidade de vida econômica dos catadores, ele vai ter que falar como é que ele vai fazer isso, através de que ações, de que práticas ele vai conseguir isso. Então, veja bem, você coloca de objetivo específico aqui, depois no projeto você tem que dar uma ideia, explicar como é que você quer fazer isso. E o interessante é que você vê que aqui em nenhum momento eles falam sobre ter uma rentabilidade de, sei lá, de 100% do capital investido em até 2 anos de operação, ou ter um retorno do investimento até o 3º ano, ou o 1º ano. Aqui não se fala, não está falando de retorno econômico, né? O projeto aqui tem uma característica bem social, ambiental. Mas, enfim, o que você colocar aqui em objetivo específico, você tem que depois dar uma explicação de como você pretende fazer isso, né? Não é só declarar aqui as coisas, depois tem que dar uma ideia, porque quem for analisar o teu projeto, principalmente se for um agente financeiro ou um investidor, né, ele quer saber como é que tu vai conseguir fazer as coisas que você tem a intenção de fazer, que estão descritas no projeto. Metas, ampliar e fidelizar o mercado consumidor. Olha, totalmente errada essa meta aqui, né? Toda errada. Mas vocês têm que colocar as metas de vocês. Metas, né? Olha só o link aqui das metas aqui, ó. Se eu digo que eu quero aumentar a capacidade produtiva das famílias envolvidas, né?
da coleta do caranguejo, eu posso colocar uma meta aqui e dizer, ampliar a coleta de caranguejo em 50% no primeiro ano de operação, ou em 100%. Dobrar a coleta de... Entendeu? Na minha meta, eu estou relacionando com um objetivo específico e estou dizendo quando eu quero, né, o prazo que eu quero realizar isso. Quero aumentar essa capacidade produtiva, né? Aumentar quanto? Eu quero em 100%, eu quero dobrar a capacidade hoje. Até quando? Qual prazo? Até 1 ano de funcionamento da empresa. Até 2 anos, até 6 meses. Então, as metas, todas as metas, elas têm que ter, né, essa relação aqui com os objetivos específicos do projeto e sempre ter um prazo de realização, uma estimativa de prazo, evidentemente. Aqui tudo é estimativa. Alguma dúvida sobre objetivos específicos e metas e da relação entre eles? Não, professor, tá tudo certo até agora sobre as metas, eu já tinha tenho uma pensado dúvida, nisso também. Diga. Do meu, que é implementação de uma fábrica de ração, eu vi que para eu poder fazer as metas, eu vou ter que fazer toda aquela parte de orçamento e viabilidade econômica, porque não sei, para mim, né, eu não veria como colocar metas agora sem ter feito aquela viabilidade toda econômica. Porque principalmente, porque principalmente, oi? Sim, você pode falar, Renato. Porque praticamente todo o trabalho, né, que é a fábrica de ração, ela vai estar ali baseada praticamente em lucratividade. Sim, Renan, mas aí, veja bem, tem que ver o teu projeto para ver o que é que você colocou, né? Mas tudo não tem problemas. Você pode fazer a sua meta do ponto de vista financeiro, um exemplo de meta financeira. Eu quero aumentar o meu faturamento, sei lá, 30% no primeiro ano de funcionamento, em 2021. Né? Quero aumentar em 30%, vou começar a operar agora, quero aumentar em 30% meu faturamento. Tá? Outro lado financeiro, eu posso dizer, eu quero reduzir os meus custos operacionais, né, em 50% em 2021. Então, a meta financeira, ela pode se relacionar a aumentar faturamento, reduzir custos, aumentar lucratividade. A meta financeira pode ser expressa nesses termos. A meta operacional pode-se dizer, aí ela pode ser relatada, eu quero aumentar, dobrar a minha produtividade em 6 meses. A quantidade de produtos que eu elaboro por unidade de tempo, eu quero dobrar isso em 6 meses. É uma meta operacional. Eu quero reduzir o tempo, eu quero reduzir em 100% o tempo de retrabalho do meu processo produtivo. Está tendo muito retrabalho, as pessoas estão cometendo muitos erros no processo, aí tem que refazer, então quero diminuir esse tempo que está sendo desperdiçado. São metas operacionais. Tá? As metas operacionais também pode ser o tempo de entrega, né? Aí, no caso é comercialização e distribuição. Né? Eu quero reduzir o tempo de entrega da mercadoria até o meu consumidor final. Tenho que descobrir um modal, uma forma de agilizar o processo de entrega, reduzir os tempos, né, de entrega. As metas podem ser expressas de várias formas. Quando você fala que o seu é de ração, e você acha que tem que fazer primeiro os indicadores econômicos, tá?
isso não é assim, não é o caso ainda, porque no projeto você não está operando ainda, né? A empresa não está operando, você está fazendo estimativas. Então, os teus custos são todos estimados. E aí tudo vai ser uma simulação. Agora, eu teria que ver como é que você colocou as suas ideias no seu projeto para poder ser mais objetivo e dizer, olha, isso aqui dá para sair uma meta assim, dá para fazer uma meta de outro jeito. Mas que dá para fazer, dá sim. Então, eu posso fazer objetivando praticamente assim, o futuro, como você falou, né, de 6 meses a 1 ano. Você pode fazer. Porque onde é que fica assim, onde é que está a tua grande dúvida disso? O que você acha que a coisa realmente emperra? Grande dificuldade para fazer essa meta. Dá um exemplo aí. Depois que a gente fez o objetivo específico e geral, só dá para alguns dos específicos, praticamente, precisa do plano financeiro, né? Não, vai precisar, mas assim, onde é que você vê uma incompatibilidade de fazer um plano financeiro e estabelecer uma meta? Eu quero entender isso melhor. Onde é que está para você essa dificuldade? Não, é só a questão de link um com o outro, porque eu estava pensando que não teriam entre os objetivos com as metas. As metas seriam outras coisas que a gente pode colocar. Veja bem, o que é meta, né? Meta é o seguinte, é você está vislumbrando um resultado no momento futuro. Porque a gente monta a empresa hoje, no presente. E a empresa vai começar a operar e os resultados vão vir no futuro. A meta é apenas você querer estabelecer um patamar de resultado nesse futuro. A meta não é nada amarrado, não é nada garantido, nada determinístico. A meta é apenas uma previsão que você faz, uma expectativa que você atinja determinado resultado no futuro. A meta serve para isso. E por que ela é importante? Porque quando você estabelece essa previsão de resultado, você cria, né, um parâmetro a ser perseguido na empresa. Quando você não cria esse parâmetro, as pessoas vão produzir sem nenhum alvo, né, sem se preocupar com nenhum alvo a atingir, ou seja, vão produzindo. E o que der de resultado, tá bom, porque a gente não tinha expectativa nenhuma, se está baixo, se está alto, se está bom, se está ruim. Então a meta ela é como se fosse um parâmetro psicológico para o gestor, para o administrador. Ela diz o seguinte, olha, nós temos que produzir e a gente quer atingir esse resultado, então vamos trabalhar para a gente atingir. Ah, mas se passar do resultado, ótimo, passamos, superamos a meta. Aí se a gente não atingir, então a gente agora tem que sentar e ver por que a gente não atingiu. Será que essa meta estava muito ousada? Ela estava muito além das nossas potencialidades e expectativas? Aí a gente tem que rever os critérios de estabelecer meta. Ou não? Ou será que a gente não atingiu porque realmente nós erramos aqui, nós falhamos ali, daquilo que tinha sido planejado, daquilo que tinha sido projetado? Então a meta serve para isso, para dar esse parâmetro de previsão de resultados, de perspectiva, de alvo a atingir. E, professor, mas a gente precisa justificar essas metas no final do trabalho? Não.
Assim, não do ponto de vista, nós estamos falando de projetos, né? Então, veja bem, você já fez uma justificativa onde você deu uma visão, um panorama, né, da potencialidade do seu produto nesse mercado. Então, se você imagina, se você diz assim, olha, nesse mercado tem 100 mil, nessa cidade tem 100 mil habitantes e cada uma delas aí cada família consome 10 quilos de peixe por mês, a média. Tá? Só que você verificou que os ofertantes, os concorrentes nesse mercado, eles estão vendendo só 5 quilos, né? Estão ofertando só 5 quilos por família. Mas o potencial dessas famílias é consumir até 10 quilos. Então, se você faz uma meta onde você estabelece que você meta de vender 5 quilos por família até o final do ano, você está estabelecendo um parâmetro coerente com a realidade que você já tem, o conhecimento que você estudou. Ou seja, se tem uma demanda reprimida de 5 quilos médios, né, consumo de peixe nessa localidade, você vai colocar a sua empresa e vai atender. A sua meta é logo atender essa demanda reprimida. Agora, ou seja, você, entendeu? Você já fez uma justificativa do potencial do empreendimento. E é natural você colocar uma meta onde você queira atingir, né, atender essa demanda. Agora, mais uma vez, você tem que ter capital para montar um empreendimento para dar conta disso. Mas, enfim, a sua meta tem que ter esses parâmetros lógicos. Não adianta você chutar uma meta, porque meta eu vou chutar de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. Né? Você dizer, olha, vou vender 50 quilos, vamos produzir e vender peixe aqui para um consumo de 20 quilos por mês. Você não vai vender os peixes. As pessoas, em média, o potencial é de consumir 10. E até elas chegarem a 20, isso vai demandar um processo de marketing, de melhoria da renda, né, de ampliação do mercado. Então, você tem que estar sempre sendo o mais coerente com a realidade. A meta, não adianta fazer uma meta sem critérios, sem embasamento lógico, né? Por que ela tem que ser? Mas você não vai justificar, assim, você já deu uma razoável. Agora, se eu perguntar para você na avaliação por que você estabeleceu essa meta, você tem que me dar uma explicação. Por que você acha que isso é possível, que ela é realizável? Não precisa estar explicitamente escrito, olha, essa meta é essa porque isso vai acontecer. Não, você pode fazer um apanhado geral do seu projeto, do estudo do potencial desse mercado, e aí você define as suas metas. Esse processo de criar projetos, pessoal, apesar de ter, né, essa formatação, padrão, é um processo realmente criativo. Você tem que elaborar toda uma história, né, um contexto, relações lógicas, causais, para dar sentido para essa história. O projeto não é só preencher esses tópicos todos e está tudo certo, é só botar isso e está fechado, não. Até porque, né, vocês observem o mercado, como é que é. Uma pessoa monta uma empresa, esse ramo de pescado aí, e a outra monta uma outra empresa do outro lado da rua. Vão concorrer, o mesmo produto. O que acontece? Passa um tempo, às vezes tem uma que quebra e a outra fica. Mas por quê? Se eles estão vendendo o mesmo produto e tudo, por quê? Porque os negócios são muito diversos, né? São muitos os fatores que podem afetar o sucesso do empreendimento, né? O bom empreendimento do negócio. Não tem receita de bolo, fórmula mágica para dizer, faça esse projeto que o seu negócio é 100% garantido de resultado, de retorno.
Então, vocês estão, assim, lidando com uma situação que é a situação real. A gente não tem nada determinado no futuro. Você tem apenas que se acercar do máximo de informações coerentes, plausíveis, que tenham um fundamento lógico, que tenham um embasamento na realidade, num contexto histórico de mercado, para você tentar diminuir o risco de investir, de empreender e quebrar a cara. Esse é um grande benefício do projeto, um projeto que é bem elaborado. Você diminui muito os seus riscos de quebrar a cara. Ou de quebrar a cara, entenda-se, né? Perder tempo, perder dinheiro, sei lá. Tem uma série de problemas aí de saúde, emocional, etc. Então, vamos... Mais alguma pergunta sobre metas e objetivos? Que eu vou dar sequência aqui. Eu acho que não, professor. Agora, assim, o mercado tem coisas interessantes, né? Tem gente que praticamente, sei lá, não estudou muito e tal, mas numa época antiga ele chegou, montou um empreendimento, montou uma coisa lá, um comérciozinho, uma banquinha na calçada e depois cresceu, comprou a loja, daqui a pouco ele é dono de uma rede de lojas. Isso acontece, só que estatisticamente, esses camaradas são aqueles casos, né? Um milhão, 1 bilhão de situações. A questão do ganhador da Mega Sena, né? Tem gente que ganha a Mega Sena apostando um bilhete só precisa fazer um jogo para ganhar a Mega Sena. Aspectos legais. Tá vendo? Outro critério. Então, se você vai trabalhar com um produto alimentício, você tem que ver os aspectos legais. Aí você vai procurar um embasamento, o que é que a normatização municipal, estadual, federal diz sobre quais são as condições, né, sanitárias que um produto alimentício tem que ter. Aí você fundamenta. Aí, depois dos aspectos legais, você vem para das edificações aqui, infraestrutura e instalações. Então, se você vai montar uma unidade de beneficiamento, aí você dá aqui uma ideia, né? Isso é um projeto, você vai dizer, dá a ideia de qual é a área, né? O terreno, as instalações prediais, tudo que tem que ter numa empresa, né? A questão de tubulação de água, de esgoto, elétrica, isso dá uma base da infraestrutura do prédio. Tem exemplos desses dados que você tem aí. Então, isso aqui, você não vai criar, vocês não estão fazendo curso de engenharia, de arquitetura, então vocês vão pegar modelos, né, de uma indústria. Olha, pesquisa na internet, cadê um projeto para construir uma fábrica de não sei o que tenha tantos metros quadrados? Aí você pega esse modelo desse projeto, copia e cola aqui, que é uma referência, para dar uma ideia da dimensão do espaço. Mas é importante vocês saberem que o projeto ele tem que dar essas dimensões se a empresa tiver, né, as instalações. Que equipamentos vão ser utilizados nesse beneficiamento? Qual é o layout, né? Como essas máquinas, esses equipamentos vão estar distribuídos dentro do layout da fábrica? Como se dá abastecimento de água, que é fundamental no processo produtivo e tal. Instalações sanitárias e rede de esgoto. Não se pode jogar, né, questão ambiental, não se pode jogar, né, resíduos na natureza, nos rios, ao ar livre. Você tem que dar tratamento para esses dejetos aí. Depois disso, tem aqui o fluxograma de produção. Então, aqui você vai falar, resumidamente, das etapas. Se é uma unidade de beneficiamento, no
caso aqui era de caranguejo. Então, quais são as etapas? Desde que a matéria-prima chega na empresa, como é que ela é encaminhada? E você vai dando aqui, olha, o fluxograma aqui, as etapas. E aqui você pode falar um pouco, né, do que é essa etapa aqui, o que é que aí, essa coisa, seleção, abate, primeira lavagem, coisa, você dá uma ideia disso aqui, que é esse processo. Aqui você pode colocar algum dado de produtividade, se você quiser colocar especificações técnicas. Está sendo dado aqui o esclarecimento dessas etapas. Entendeu? Quando você coloca esses pontos no seu projeto, você passa para quem vai analisar o seu projeto, pode ser um financiador ou pode ser um investidor. Né? A ideia é de que você realmente conhece o processo, né? Parte a parte, você está ciente da infraestrutura, dos processos de produção, tem uma visão do mercado, onde o empreendimento vai se situar. Então, é importante você passar essa credibilidade, que você sabe aonde você está se metendo, né? Que segmento você quer se inserir. E, principalmente, que você conhece as legislações, que você vai seguir as legislações para não incorrer em problemas jurídicos, né? De multas e etc. Aí, aqui vai falar da mão de obra, né? Você vai dar uma ideia de quantas pessoas vão estar na sua empresa, vão trabalhar, a qualificação delas, você pode fazer uma distribuição. Aqui está de custos, né? Da mão de obra, aqui já é um orçamento já. Mão de obra, equipamentos, tal. Falou aqui da força de trabalho, está tudo ainda no contexto da mão de obra aqui. E aqui ele vai dando os custos, né, gastos com funcionários, isso aqui vai ser importante lá naquela hora da análise financeira. Fazer um fluxo de caixa, daquela planilha que eu já mostrei para vocês. Quais são os custos operacionais. Agora, vocês podem simplificar isso aqui nessas tabelas. Eu falei, nós estamos simplificando o nosso projeto. Não precisa ficar detalhando tanta coisa. Mão de obra por tal localidade. Pode colocar um quadro sintético. Quantos funcionários, quanto a renda, o salário médio desses, quantos vão estar na produção, quantos vão estar na administração e o salário médio deles. Pode fazer uma simplificação assim, não precisa detalhar tanto, por conta da pandemia, né? Porque o normal de um projeto é ter tudo muito bem detalhado. Isso aqui é um resultado de fluxo de caixa, um resultado financeiro. Esse aqui é o cronograma, né? Aqui é a parte da construção, né, das edificações, botar os equipamentos. Então, aqui está as etapas para você montar a empresa e aqui o tempo, né, que você vai realizar, 30 dias, 60 dias, para concluir cada uma dessas etapas. E é financeiro, né, está dizendo quanto é que você vai gastar nessas etapas. E aqui é aquela parte final, que é a nossa planilha, viabilidade econômica. Vocês vão pegar aquela planilha, vão fazer a simulação do empreendimento e vão colocar aqui. Aqui o pessoal deu ainda uma definição de cada método, né, de análise. E aí botou os resultados aqui da análise deles. E pronto, né? Esse é o modelo, entra nas referências. Então, João, essa é a estrutura que eu espero que vocês coloquem, basicamente. Tá ok, professor. Anotei tudo que eu tinha para anotar.
Eu só queria pedir pro senhor, se tivesse como o senhor enviar pra gente esse documento lá pelo grupo, Tá ok. ok? Então, ótimo. Ok, Essa vou também pode... colocar agora. Aliás, João, esse negócio eu já tinha colocado, né? Vou colocar de novo. Mas Ok, tudo pessoal, bem. acho que eu devo ter perdido por lá. Vou anexar agora e aí a gente pode ver os colegas, né? Mais alguma dúvida? Eu Não, vou professor, encerrar aqui já... a gravação agora. Ok.